E aí, nação lusitana! Tudo bem com vocês? Bom, começando mais um LusaCast. Rafinha! Como você tá, tudo bem, filho? tudo bem. Dá um abraço. Que saudade. Fazia tempo agora, hein? Não é? Fazia tempo Não pode agora. ficar tão Não pode, longe não pode assim, ficar hein, tanto Rafa? tempo sem, né? Caramba, meu! Mas a gente teve um pouquinho de férias, uma mini férias, porque daqui a pouco começa a campeonato. Preparação, estamos em preparação. Preparação. Já vou avisando a galera que é no dia do meu aniversário. Estreia dia 1º. Estreia dia 1º de julho. Ó, já vou avisar, né? Vai que, né? Ganha um Sim. presentinho, né? É bom. É um recebidos, né? Recebidos. Fica à vontade, pode mandar aí pra Tatá. O meu é dia 24 de agosto também, se quiser também, fica à vontade. Tô aceitando. Lembrando, vocês que estão entrando, já são inscritos no canal da Lusa TV? Não são inscritos ainda? Se inscreve, torcedor lusitano, no canal da Lusa TV, que é o canal oficial da Portuguesa. Assiste lá todos os vídeos, dá o like em todos os vídeos, ativa o sininho para te lembrar quando tem vídeo novo no canal, tá bom? Redes sociais, segue lá todo mundo, segue a Portuguesa, segue a Tatá, segue eu, né? Por favor. Bom, falando em ver vídeos... Faz a honra, Tatá. Faz, por favor. Falar em vídeos, o último que nós do LusaCast que a gente teve aqui foi do nosso querido Tomazella. Tomás, um beijo no seu coração, obrigada, foi um sucesso enorme. O cara também é enorme, o cara é enorme de coração, o cara é enorme de honestidade, o cara é enorme de humildade, o cara é bom pra caramba, pra não falar o palavrão. E ainda não tinha decidido se vai ou se fica, É verdade, ficou, claro. E olha, e aqui hoje nós estamos com o professor do Tomazella, não é isso, Rafa? É, responsável, né? Certeza, uma parte de tudo que o Tomazella tem feito, grandes apresentações, passa pelas mãos aí do nosso convidado. Por favor. Carlos, bem-vindo, conhecido como o nosso querido Carlão, treinador de goleiro. Bem-vindo ao LusaCast. Demorou, mas conseguimos, Carlão. O homem tava difícil, hein? Poxa, gente, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar do programa. Boa noite, nação lusitana. E muita satisfação de estar aqui no programa hoje. A gente fica muito, muito feliz. A gente já vai pedir para você, olha, que a gente pode deixar a produção, porque aqui nós fala tudo, aqui é tudo ao vivo. Transparente. Põe um pouquinho mais força no microfone para frente. Porque ele é uma pessoa muito culta, educada. Ou põe mais para frente. Só aqui, viu? Só pode pôr um pouquinho para frente. Isso, pode pôr para frente aí. Ele é calmo só aqui, tá? O resto, ó. É verdade. Não, pode falar igual falar lá com o Tomazella, com o Fernando. Pode falar igual. Olha. Acho melhor não. Melhor não? Não, melhor não, né? Assustei agora, hein? Vixe, não, deixa pra lá. Carlão, vamos começar a falar logo o nosso bate-papo, que o pessoal tá ali, né, querendo saber sobre tudo. E você tem história, hein, Carlão? A gente começou muito cedo. Começou muito cedo. Verdade. Eu queria que você falasse pro pessoal como começou a sua... Porque antes de você ser preparador físico, vê se eu tô errada, hein? Espero que não. Você foi jogador. Sim, fui goleiro profissional. E como que começou isso? Eu comecei no São José Esporte Clube, em 87. Comecei no Sub-15 do São José e cheguei à equipe profissional. E depois fui para o São Paulo, no final de 91, tive a oportunidade de estar treinando com o time do Tele Santana, bicampeão mundial, interclubes. Foi uma experiência maravilhosa para mim na minha carreira. E depois eu saí rodando Goiás, Minas, primeira divisão do Campeonato Mineiro, Campeonato Goiano, Série A2, Série A3. Segui a minha carreira aí como goleiro e terminei essa minha carreira em 2004 e me tornei preparador de goleiro em 2005 no São Caetano. Quando você começou, você me contou nos bastidores, você começou no São José. São José. Então, você tinha 15 anos. 15 anos. Mas você não começou no Sub-15, era isso? Isso, exatamente. O São José, naquela oportunidade, não tinha a categoria Sub-15. Só tinha o Sub-20 e a equipe profissional. Eita, com 15 anos no Sub-20. Já estava no Sub-20. E aí, vamos dizer assim, eu tive uma sorte grande, porque naquela época se disputava a divisão intermediária. E depois a equipe que fosse campeã e vice já ia para a elite, já ia para a primeira divisão. E naquele ano o São José já subiu. O São José subiu e aí a partir de 88 já começou a ter as categorias Sub-15 e Sub-17. Eu participei das duas, mas rapidamente fiquei novamente no Sub-20
E com 18 para 19 anos já estava na equipe profissional do São José. Nossa. Foi muito rápido. E aí depois, que a gente estava aqui num aquecimento, né, antes do programa, e, muita história legal. E eu queria que você comentasse como foi que você chegou no São Paulo, quem que te levou para o São Paulo, dificuldades no início, e conta pro pessoal quem que era o seu reserva. O seu reserva, presta atenção. Pera, olha só, esse tem que estar bem no microfone, bem perto de você, porque daí você abaixa um pouco o microfone, Carlão, pode abaixar. Porque todo mundo tem que escutar muito bem. Aí vai, pode abaixar sem medo, se quebrar, aí a gente arruma um patrocinador. Boa. Pra pagar o microfone. Estamos aí, tá? Quem quiser ser patrocinador pode entrar em contato com marketing.com português, porque mentira, não sei nada. Depois eu passo pra vocês, tá? Mas se quiser, manda no direct aí que nós conversamos. Mas conta como chegou no São Paulo e essa história aí que você era o titular e essa pessoa era reserva. Então, sabe aquela partida, sabe aquele clube que você sempre joga bem contra? Era mais ou menos isso. Todas as vezes que eu enfrentava o São Paulo, defendendo as cores do São José, eu ia muito bem. E era para mim ter ido pro São Paulo já em 90. A gente veio fazer um jogo, eu me lembro como se fosse hoje, aqui na Barra Funda, no centro de treinamentos do São Paulo. Eu tive uma boa atuação. E o pessoal do São Paulo, na época, não queria nem que eu voltasse no ônibus do São José, já queria que eu fosse para o alojamento no Morumbi. Aí o São José, não. Enfim, não consegui ir naquele ano. O São José, naquela época, não me liberou. E eu estreio no campeonato de aspirantes que tinha na época, contra o São Paulo, no Martins Pereira, em São José, na preliminar da equipe profissional, contra o São Paulo. Meu Deus. E eu fiz uma bela partida, o jogo foi 0-0, e aí não teve jeito. Aí eles negociaram lá e eu acabei indo para o São Paulo no final de 91, quando terminou o Campeonato Paulista de Aspirantes. Eu fui para o São Paulo, já integrei o grupo que estava treinando para a Copa São Paulo de 92. Você estava com que idade ali, Carlão? Eu estava com 18 anos. 18 Você chega no São Paulo com 18 anos. 18 anos. E o treinador era até o Oscar, treinador do Sub-20 do São Paulo. Só que eu treinei, mas eu não participei do grupo de 92 da Copa São Paulo, né? Aí quando terminou a participação do São Paulo, se não me engano, naquele ano foi vice-campeão, perdeu a final para o Vasco. E aí eu retornei, me representei e fiquei no São Paulo até 93. E depois? E como que chega o Rogério Ceni nessa história? Então, o Rogério Ceni já estava. Ele chegou um ano antes de mim. E essa história é o seguinte: quando eu chego no São Paulo, o Rogério Ceni inicia como titular o Campeonato Paulista Sub-20 daquele ano. Nosso treinador era o Márcio Araújo. E o Rogério Ceni não iniciou bem a competição. E após uma falha num jogo contra o Mogi Mirim... Não fala isso. Aí o Mogi ganhou. Ganhou, 3-2. Eu sou mogimiriana, tá, gente? Aí eu estreio no Morumbi contra o Guarani. Aí a partir daquele jogo eu fui o titular até o final da competição. E tive aí essa situação aí de ter o Rogério Ceni na condição de meu reserva durante esse campeonato. Como que ele era no dia a dia, naquela época? Você lembra, Carlão? Eu me lembro. Assim, a personalidade é a mesma. A mesma? A mesma, até hoje. Sempre foi um cara assim uma personalidade muito forte, né? Mas um grande amigo. Eu tive a oportunidade de ser parceiro de concentração dele durante 1 ano e meio. Mantemos aí essa amizade aí até hoje. Então, foi uma experiência muito bacana. E era aquela disputa leal entre vocês? Muito leal. Era até uma curiosidade, né? Naquela época nós estamos falando aí de uma grande equipe, né? Que é o São Paulo Futebol Clube. E naquela época a gente não tinha preparador de goleiro no Sub-20. Então eu fazia os trabalhos com o Rogério dava o treino para mim, eu dava o treino para ele. Não é essa palavra que eu quero dizer, mas essa moleza que os meninos têm hoje. Não é moleza que dizer, né? Você não tinha todo esse... É que hoje tem mais estrutura, né? Uma estrutura, né? Então o São Paulo tinha estrutura, mas ainda não tinha essa consciência que precisava ter um preparador de goleiro. E a gente só tinha a oportunidade de treinar com o preparador de goleiro quando a gente ia na equipe profissional. Aí a gente pegava, naquela época, o melhor de todos, que era o falecido seu Valdir Joaquim de Moraes, né?
Então, é dessa forma que foram... Você participava de alguns treinos no profissional de São Paulo então, naquele ano? Sim, sim. Eu participava de alguns treinos e depois eu subi em definitivo, infelizmente, com o falecimento do nosso amigo Alexandre. Quando o Alexandre acaba falecendo num acidente de carro, eu acabei subindo pro profissional. Aí na época ficou o Zete, Marcos Bonechini, Rogério Ceni e eu. E vocês 4. Isso, nós 4 éramos 4 goleiros ali, do profissional de São Paulo. Caramba. E aí ficou ali no São Paulo mais quanto tempo, Carlão? Aí eu fiquei mais um ano, até 93. Eu saí em 93. Aí depois de São Paulo você foi? Eu tive no Mineiros de Goiás, no Vila Nova de Minas. Você contou pra mim, pra nós, né, que nos bastidores, que você não que você não queria sair do São Paulo, que você foi pro Goiás. Por quê e como que pro Mineiro, né? Mineiros, foi nessa época que você saiu e que você se arrepende hoje em dia? Eu comentei com vocês o seguinte, né? Eu acredito que a minha saída do São Paulo, ela mudou a minha trajetória como goleiro. É uma decisão equivocada da minha parte na época. Faria diferente hoje, Carlão? Muito, muito diferente. Porque eu estava no profissional do São Paulo, estava no São Paulo, eu tinha acabado de fazer parte do grupo que foi campeão da Copa São Paulo de 93, que foi o primeiro título do São Paulo. São Paulo até aquele ano não tinha nenhum título de Copa São Paulo. E eu tomei essa decisão de pedir para sair do São Paulo, com a cabeça de ir para Goiás, jogar num profissional. E isso mudou a minha carreira. Eu nunca mais tive uma oportunidade numa equipe grande como goleiro. E você estava comentando com a gente que até devido a tudo isso que aconteceu, começou a florar esse seu desejo de preparador, né, de goleiro. Como foi surgindo essa vontade? Como começou a se interessar? Então, aí eu passei Campeonato Mineiro, Campeonato Goiano, Série A2, Série A3, Série A2, Série A3, Taubaté, Corinthians e Presidente Prudente, né? E aí chegou um momento que eu tomei a decisão de parar de jogar. Eu parei já decidido que eu partiria para preparação de goleiros. Aí me preparei para isso e eu começo em 2005 no São Caetano como preparador de goleiros. Começo a minha carreira em 2005 já como preparador de goleiros. Você se aposentou como jogador por quantos anos então? Eu me aposentei jovem, com 29. Então, eu ia te perguntar agora, mas eu não sei se pode falar a idade. Claro que pode. Porque novo, 29 anos. 29, Eu parei novo e já iniciei como preparador de goleiro. E aí como surgiu essa oportunidade de preparador de goleiro no São Caetano? Então... Qual foi a sua vontade? Porque tem que ter você de jogador e de um preparador de goleiro. Sim. O que te aflorou isso? Então, a vontade de permanecer no futebol, né? E aí, na época, é engraçado, eu joguei com o Alberto Veras. Eu joguei com ele era zagueiro, eu joguei com ele no Guaratinguetá. E o Ari Mantovani, na época, era o coordenador da base do São Caetano. E ele liga para esse Alberto Veras, que foi atleta dele também, porque esse Ari também foi treinador, e pede um preparador de goleiro. Você conhece alguém? Ele falou, fulano, que tá parando de jogar, quer iniciar como preparador de goleiros. Aí até eu me lembro bem, o Ari falou, poxa, mas eu vou pegar um cara que tá começando, eu preciso de um cara pro sub-20 do São Caetano. Ele falou, não, mas dá uma oportunidade para ele que vai dar tudo certo. Aí ele acreditou em mim. Você nem foi por grana? Não. Precisava começar, né? Eu precisava começar. Não, eu tinha um salário, né? Mas assim, era um começo. Então. E eu tive, assim, o Ari Mantovani confiar em mim, no meu trabalho, né? E o que fez ele confiar em mim foi exatamente eu ter sido goleiro do São Paulo, as equipes que eu joguei, né? A indicação, é claro. Eu tinha um currículo como goleiro. Mas, assim, o fundamental foi ele ter acreditado em mim. Ter me dado a oportunidade de iniciar minha carreira como preparador de goleiros. Foi o Ari Mantovani muito grato a ele, né? Nossa, muito, né? Muito, porque você acreditar numa pessoa que está iniciando, porque queira ou não, existe uma diferença. 29, né? 29 existe anos. uma diferença de como você é atleta para você passar para o outro lado. É muito diferente. Muito diferente. Né? Então, assim, ele ter acreditado em mim foi fundamental
para me ter essa minha primeira oportunidade. E aí, a partir dali, eu segui o meu caminho, fui embora. Aí você começou... Aí eu fiquei no São Caetano de 2005 até 2006. Aí em 2006, no final de 2006, eu recebo um convite para ir para o Palmeiras. Eu fico no Palmeiras de 2007 até 2013. Categoria de base, Carlão? Já... No Palmeiras, na base. Eu fiquei no Sub-20, Palmeiras B, que hoje não tem mais. No profissional do Palmeiras, eu cheguei a fazer três jogos. Eu fiz Argentino Júniors e Palmeiras na Copa Sul-Americana, em Buenos Aires. Até o treinador era o Vanderlei Luxemburgo na época. E a gente foi com o time reserva pro jogo lá. Foi esse jogo que ele ficou de comentarista? Exatamente esse jogo. Ele não viajou. E aí o Marcos, na oportunidade, também não viajou. E eu fui chamado para atender a equipe profissional. Eu viajei na época com o Bruno e com o Deola. Eu fiz esse jogo. Eu fiz Palmeiras e Grêmio. Foi o último jogo no Parque Antártica antes de fechar para fazer o Allianz. Caramba. E fiz São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Foram as minhas participações na equipe profissional do Palmeiras. Foram 3, né? Uhum. Agora uma pergunta que todo mundo agora quer saber e que, olha, eu nem sou suspeita, tá? Como é que foi pra você chegar no melhor time? Eu não vou falar nem do Brasil, vou falar do mundo. Como acabou chegando Como você chegou na Portuguesa? Na Portuguesa? A satisfação enorme. Na Portuguesa quem me trouxe foi o Toninho. Toninho Cecílio, por quê? Porque eu tinha trabalhado com o Toninho no Palmeiras. Essa época que eu estive no Palmeiras, o Toninho era o executivo de futebol da equipe profissional. Então ele conhecia o meu trabalho. E eu me desligo da Ferroviária em novembro de 2021. Dia 9 de novembro de 2021, eu me desliguei da Ferroviária. Uma semana depois eu recebi um telefonema do Toninho me convidando para vir para a Portuguesa, me apresentou aí o projeto, né, que tinha de... Quem que era o técnico na época? Era o Sérgio Soares. Que eu já tinha trabalhado com o Sérgio no São Bernardo em 2019. Um abraço para o Sérgio Soares, foi também, né, um trabalho lindo que ele fez pra gente também. Vitorioso. Professor, beijo no seu coração, viu? Então, aí quando o Toninho leva o meu nome pro Sérgio, ele aprova, porque a gente já tinha trabalhado junto no São Bernardo, né? Então aí foi dessa forma que eu chego ao clube. Onde, se Deus quiser, o mês que vem eu já vou fazer 1 ano e meio que tô por aqui. 1 ano e meio? Vai fazer mais? Passa rápido. Fazer mais anos. Só o começo. Só o começo, Carlão. É só o começo. Se Deus quiser, tô muito feliz aqui no clube. Que bom. Carlão, eu sou meio curioso. Fica à vontade. Eu sou meio curioso. Você, Rafa? Quase nada, né? Marcão, eu queria que você contasse pra gente, pra todo mundo que tá assistindo, o dia a dia. Como que é o seu trabalho no dia a dia com os goleiros, sua relação com o técnico, se ele pergunta pra você, pô, e aí, quem tá melhor, se tem isso, se não tem. Explica pra gente como que é o dia a dia do Carlão, preparador de goleiros da Lusa. O dia a dia nosso lá é de muito trabalho, né? E o relacionamento com os treinadores é sempre o melhor possível. Eles dão aí bastante liberdade para que eu possa expor as minhas opiniões sobre os goleiros. Acho que isso aí é um fator muito importante, né? Agora, claro que a decisão final ela é sempre do técnico, né? E o convívio do dia a dia maravilhoso, a gente trabalha e os goleiros também, eu acho que assim, o que está acontecendo hoje na Portuguesa em relação aos nossos goleiros, ao clube, enfim, hoje nós temos uma estrutura muito boa para trabalhar na Portuguesa, né? Nós temos um centro de treinamento muito bom, uma estrutura da diretoria, a diretoria, o presidente, né? Todos dão uma estrutura bacana para a gente, dão um material humano bom. Então, assim, é só chegar lá e cada um na sua função, fazer o seu melhor, que os resultados vão vir, com certeza. Carlão, olha, não tá aqui, a produção agora vai me matar, mas eu sou curiosa por outro lado. Boa, gosto. Você não precisa falar o time. Certo. Não, tomara que não seja na Portuguesa. Mas algum goleiro que você já treinou deu alguma vez alguma bola fora e que te deu trabalho? E qual foi esse trabalho, se deu trabalho? Ou alguma história engraçada de goleiro? Alguém que te deu muito trabalho? Não precisa falar nomes.
Eu tive alguns goleiros que me deram algum trabalhinho aí, sim. E são responsáveis por um pouquinho dessa cabeça branca aqui, né? Mas faz parte, né? Os bastidores, gente. Mas faz parte, assim, ainda mais quando a gente trabalha na base, né? Eu trabalhei 10 anos, foram 6 no Palmeiras e 4 no Corinthians. Então, assim, para formar esses garotos, geralmente são os que dão mais trabalho. No profissional já é mais tranquilo. Não teve nada, super tranquilo? Não, que bom. Ai, que belezinha, gente. Que bom. Mas é porque também é mais novo. É mais de perfil, né? E também é mais novo. A gente sabe que no futebol tem muita ilusão, tem coisas que se você não tiver a cabeça, a gente até conversou, se eu não me lembro, eu acho que eu não lembro nem que foi com a gente conversou, mas não sei se era o Tomazello ou algum outro convidado, que a gente falou sobre isso. Então, quando o futebol tem muita, vamos colocar assim, armadilha. Então, às vezes você está começando agora, você é jovem, aí você vê aquilo tudo deslumbrado. Então, às vezes Isso, então, eu acabei de dar até um exemplo da minha pessoa. Quando eu tomo uma decisão errada de trocar o São Paulo por um outro clube. Sim. Eu era um adolescente que não fiz uma boa escolha. Então, da mesma forma, os adolescentes que às vezes que eu já trabalhei, tomam algumas decisões erradas, dão trabalho, né? Agora, a diferença é que hoje em dia o futebol ele se estruturou de uma forma que todas as categorias têm, na minha função, um preparador de goleiro. Então, essa pessoa, essa figura não é só para passar os treinamentos. Ela serve também para o lado psicológico, para uma conversa, porque o relacionamento do preparador de goleiro com os goleiros, ele tem mais, a gente tem mais uma afinidade, porque todo momento a gente está junto. A gente vai iniciar um treino, a gente vai para o nosso cantinho lá, 4 goleiros e mais o preparador. A gente vive o dia a dia mais do que o próprio treinador e o preparador físico e o auxiliar que tem que cuidar de 30. Uhum. No caso da preparação de goleiro, você vai cuidar de 3, 4. Então é mais fácil você identificar. Mais isolados, né? Isso, é mais fácil você identificar se tá algum problema, como é que tá, se tá legal hoje, se não tá. Fica mais fácil, né? Então é o que. A próxima pergunta que eu ia te fazer dá até pra gente já entrar nessa que você falou. A gente vê por fora que você é o primeiro cara a entrar dentro do campo junto com os goleiros e você é o último a sair. Uhum. Eu queria que você falasse pro pessoal por que você faz isso. Bom, cada é que assim, o goleiro então é diferente. Então a gente sobe antes, eu bato um papo com eles antes do aquecimento, né? Lembro os pontos fortes do adversário, converso alguns detalhes que nós goleiros sabemos que temos que estar atentos. Eu sempre falo para os meus goleiros assim, se a gente estiver sempre concentrado, se a gente respeitar a bola, por mais fácil que ela seja chutada no nosso gol, dificilmente a gente vai errar, se tiver com nível de concentração alto. Então primeiro eu vou nesse tipo de conversa com eles, aí depois eles vão para o aquecimento articular, né? Eles vão fazer a movimentação, ativação de aquecimento, para depois eu iniciar a primeira parte com bola, né? E, exemplo, no final é sempre os cruzamentos que eu faço. Então, por exemplo, no Paulistão, nós estávamos com os 3 goleiros em todos os jogos. Uhum. Então, olha lá, final do aquecimento é sempre os cruzamentos, as bolas aéreas, né? Você pega ali 3 goleiros, se você cruzar 4 bolas, do escanteio são 12, mais 12 do bico de área são 24 cruzamentos. Caramba. Mais 24 do outro lado são 48 bolas. Então você precisa de tempo para fazer todo esse processo de aquecimento. Então por isso que a gente sobe antes e termina depois. Porque acaba ficando extenso, né? Primeira parte, segunda parte e a terceira parte. Isso falando aí de 48 bolas. Então você precisa de tempo para fazer isso. Ô Carlão, e assim, já aconteceu de você, que você entra antes e bate esse papo com o goleiro antes de começar o aquecimento, o treinamento. Já aconteceu alguma situação inusitada ali de você estar conversando com ele antes do aquecimento e você perceber, ele não tá legal hoje. Não digo nem tecnicamente, tipo, não tá legal de cabeça, esse cara não tá legal pra jogar hoje. E você chegar no técnico e falar assim, olha,
eu sei que o titular é esse, mas eu senti isso. Já aconteceu alguma vez isso ou não? Olha, não. Rafa, a gente tem transmissão de pensamento. Caramba! Vocês estão bem entrosados. Mas assim, eu ainda não tive essa experiência. Ainda não tive. Geralmente eles já estão ali. Teve, você não lembra. Bem focado. Não chegou a mudar. Ele não chegou a trocar o goleiro, mas passou um perrengue aí. Passou. Mas era isso aí. Boa! Vamos foi esse explicar. Vamos ver. Vou deixar você explicar primeiro, depois a gente... Contaram aqui pra gente. Vocês devem estar falando do que aconteceu em Mirassol. O milagre de Mirassol. O milagre de Mirassol. Primeiro então, fala dos outros, né? Isso, fala. Nunca teve, então. Nunca teve. Não, assim, de sentir que o atleta não está bem pro jogo, na hora ali, não aconteceu ainda. Tá? Nem quando eu trabalhei na base e nem nas equipes profissionais a qual eu trabalhei, né? Nós tivemos uma situação aí, que ele mesmo contou, né? Que foi a situação do Tomazella, que na véspera do jogo contra o Mirassol não estava bem, não se sentiu bem a noite inteira. E eu fui ficar sabendo no vestiário, né? E era um jogo decisivo, muito importante para todos nós, e principalmente ainda para a Portuguesa, né? Nesse processo que nós estamos caminhando aí de reestruturação do clube. A nossa permanência na Série A1 era extremamente importante. E o meu goleiro passou mal a noite inteira. Gente. Né? E aí, mas assim... O milagre já começou aí, né? Já. Nossa, verdade. Então, e aí, mas assim, eu já tô com o Tomazella há mais de um ano, né? A gente fez toda a Série A2 juntos ali. E eu bati um papo muito franco com ele, rápido, né? E ele falou, Carlão, eu vou fazer o aquecimento, se eu não me sentir bem, eu te aviso. Eu fiquei muito tranquilo porque eu sei da pessoa, do profissional que ele é, né? Eu até disse a ele, né? Ele contou aqui, que eu acabei assistindo, né? Sim. Você sabe a importância do jogo? Ele, não, Carlão, eu sei, pode ficar tranquilo, né? Então, mas aí eu conversei na oportunidade, somente com o Kleina, né? Para ele entender o porquê de uma possível mudança após o aquecimento. Falei para ele, professor, eu vou subir, vou aquecer normalmente os goleiros, todo o nosso trabalho. Se eu sentir alguma coisa que o Tomazella não está bem... você chegou a ter essa conversa com o Kleina? Cheguei, conversei com ele. Se eu sentir que o Tomazella não está bem, a gente troca. Mas e o Tomazella aqueceu normalmente, eu não toquei mais no assunto durante o aquecimento. Nós aquecemos normalmente, eu observei sem problemas com o nosso goleiro, ele foi pro jogo e deu tudo certo. Graças a Deus, olha, o pessoal fala, respeito muito quem fala essa história de milagre de Mirassol, mas eu prefiro dizer que um trabalho, e um trabalho muito pesado, que é você como treinador de goleiro, você é psicólogo dos meninos, o treinador foi um professor, a equipe foi os irmãos, então tipo assim, psicólogo. Gente, é um trabalho, desculpa, pra mim, respeito muito essa história de milagre de Mirassol. Mas eu prefiro dizer, com todas as palavras, que foi muito trabalho. Só quem tá lá dentro que vê, que sabe o que acontece nos bastidores. Não é fácil. Portuguesa não é só futebol. Então, se você entra pra Portuguesa, você pode ter certeza que você vai ter uma família. Não é, Rafa? Verdade, é isso mesmo. É isso aí. A gente fala milagre de Mirassol, mas o trabalho que é feito tanto pelo Carlão, por todos, né? Principalmente nesse jogo. Imagina o nervosismo que tava. Pô, você vai aquecer e seu goleiro principal passou mal. E aí? E aí, o que eu faço? Você vai ter que ser psicólogo, você vai ter que ser treinador. E tomar aquela decisão de tirar um goleiro que foi titular em todos os jogos. Todas as partidas. Aí você tira no último jogo, que é o mais importante, porque, né, dependia daquele resultado. Complicado. É muito complicado. Então, vamos descomplicar. Agora até complicou minha língua. Agora. Descomplicar. Bom, Carlão, eu queria aproveitar a sua audiência, eu queria que você mostrasse pra galera essa caneca linda. Que nós temos na Luz Store. Você pode ir até o Canindé, tá lá a nossa loja aberta, para você saber tudo. A que horas a loja abre, para você ser sócio torcedor, para tudo, somos luzstore.com.br. Você vai achar nosso querido leão, você vai achar os nossos copos lindos, camiseta,
Camiseta casual da 1920. Mostra aí, Rafa. Hoje eles vieram combinadinho. Combinamos, né, Rafa? Abre o olho aí, Tomazella. Abre o olho aí, Tomazella. Você goleiro aí, você goleiro. Tá vendo? É pra você que não pode sair de casa ou que mora em outro estado, é só você ir no site www.somoslusstore.com.br. Corre lá e vê tudo. E pra você que quer saber os horários das nossas lojas, porque às vezes nós estamos aqui na gravação e também a loja pode estar fechada ou aberta, porque nós temos alguns feriados e tal. Você entra no Instagram da Somos Luz Store, Somos Luz, @ ou produção. Só não, respira. Você pode ir lá, Rafa. @somosluzastore.com. Somos Lusa no Instagram, @somoslusa Store lá no Instagram. Você acompanha os horários certinho da loja, os produtos, tudo certinho. E ótimo. Bom, antes de tudo... eu gosto desse momento. Carlão. Esfrega até as mãos. Ai. Agora é a hora que vai ficar... Vamos devagar, hein? Tá esperando, tá tomando sua aguinha. Aguinha bem aqui. Ó, Tomazella me mandou um zap aqui. Pode pegar pesado aí com o Carlão, viu? Desconta tudo que ele faz comigo. Não, tô brincando, não mandou nada não. Rafa, bora lá então? Vamos. Top 5! Bom, bora lá? Como sempre, a produção coloca não sei de nada, hein? Ainda bem que vai ser mais leve hoje. Mais Por leve. favor, né? Por favor. Carlão, top 5 é bate-pronto. É bate-pronto. Vai ficar na parede e a gente vai chutando bola no paredão aí. Vai devagar. A 1920 tá querendo fazer uma coleção nova de Baitata Carreira. Mentira. É que essas pegar essa pergunta. Deveria, sim, senhora. Tudo bom, Armando? Você tá bem? Também tô. Vamos bater um lero? Vamos voltar, voltando, volta pro mundo. Uma linha de perfume Tata Carreira. Nossa, já pensou? By 1920. Olha. 1920 by Tata Carreira. Se pá, depois a gente conversa. Vamos lá. Qual a camisa... Tem que ser rápido, tem que pensar rápido, hein? Vamos lá, vou tentar, hein? Qual a camisa de goleiro mais bonita da Portuguesa que você, desses anos, desses você 1 ano mais e meio gostou? que eu tô aqui? Isso. Azul. Gosto assim. Qual foi sua defesa mais difícil na sua carreira como goleiro? Como goleiro? Mas mais difícil ou mais bonita? Eu diria que uma importante que me fez depois ir para esse clube, né? Que foi um pênalti que eu pego contra o São Paulo. Eu acho que ali definiu a minha contratação. Você lembra quem era o atacante? Você lembra quem era o atacante de São Paulo? Não me lembro. Não vai lembrar? Não. Olha, eu tenho uma pergunta aqui, que é qual foi o goleiro da luta que teve mais resenha engraçada? Mas eu acho que goleiro, não sei, goleiro tão sério, né? Eu acho que é mais... Produção, posso perguntar tanto faz ou goleiro... Mais descontraído? Isso, mais descontraído. Assim. Então vamos lá. Porque eles estão todos sérios, parece. Eles são sérios. Nós tivemos aqui, o ano passado, o Tomazella, na dele, vocês já conhecem, bem tranquilo. O Wagner era a mesma coisa. O David mais ainda. Esse ano, Tomazella, Wagner e Fernando Henrique. O mais descontraído, assim, que alegra um pouco, assim, é o Fernando. Fernando Henrique. E tem o Ronaldo também, né, da base. Tem o Ronaldo, mas o Ronaldo tá subindo agora. Conheci o Ronaldo, olha só que vergonha. Foi esse tempo atrás, que fofo. Olha, cara, gente boa. Parabéns, viu? Olha. Qual foi o jogo mais importante pra você na Portuguesa? Na sua opinião. O mais importante? Mais importante. Tem que ser um só? Um só. Eu vou dizer pra você o do Rio Claro, que foi o nosso acesso. Boa. Depois de 7 anos, né? Fiquei entre esse e o do Mirassol, que foi a permanência. Mas nós só permanecemos porque nós subimos. Então foi o do Rio Claro, o jogo do acesso. Principalmente o jogo lá, que a gente teve algumas dificuldades. Vencemos por 1-0, mas o Rio Claro foi uma equipe bastante competitiva. Então esse foi o jogo mais importante, porque ali a gente respirou. A Portuguesa estava de volta à Série A1, né? Boa. Carlão, eu tenho uma pergunta aqui.
Eu vou pedir para você ter 2 respostas, se a produção permitir. Qual o treinador... Você já está 1 ano e meio na Portuguesa. Você não passou, você passou por mais de um. Você mais gostou de trabalhar na Portuguesa? Teve mais de um. Vixe. Ai, meu Deus do céu. Deixa só pra mim, né? Top 5 não é de... Vocês não estão brincando não, hein? O homem tá suando aqui, gente. Pô, parece que eu tô treinando agora. Sem ser o Zago. Sem ser o Zago que chegou agora, vai. Pô, você não vai falar. Não, mas vamos lá. Eu cheguei com o Sérgio, né? Depois do Sérgio, teve o Mazola Júnior, Gilson Kleina e agora o Zago. Sérgio! Ai, tô com gripe. O Zago, né? Olha, eu vou te dizer que todos assim, não tem que ser um... Finge que nem eu, assim, ó, você tava... Sérgio! Ai, deu um... Nossa, eu peguei de você. Então tá. Que não seja o melhor, mas sei lá, que às vezes você tem mais afinidade, vai. Que você teve mais afinidade, pronto, pra te tirar um pouco da Sérgio. Não, então vamos lá. A afinidade eu tive com todos, tá? Com todos. Assim, eu não tive problema com nenhum treinador. Tudo legal. Mas então vamos... Já que eu fui na linha do jogo mais importante, foi o jogo do acesso. Quem era o nosso treinador do acesso? O Sérgio, né? Então aí nessa daí eu fico com o Sérgio, então, já que tem que escolher um. Pronto. E na sua carreira toda também, que você mais gostou de trabalhar? Então eu com os da Portuguesa eu me dei bem com todos, né? Puxa vida, foram tantos. Toda a sua carreira só, não só como treinador, tá? Pronto, na carreira como jogador também. Na sua carreira toda, qual foi o professor que você mais gostou, que você aprendeu? Um treinador que te marcou? O Márcio Araújo no São Paulo, porque naquele momento, né, eu tinha acabado de chegar numa equipe grande, então foi uma pessoa que me deu uma oportunidade, né? Ele que acabou de me colocando como titular no São Paulo. Então eu vou colocar aí nessa daí o Márcio Araújo, então, do São Paulo, na minha época. Que bom, doeu? Não, foi tranquilo. Essa última aí não foi fácil, né? Mas tinha que definir um, né? Então vamos lá, aquele que subiu a equipe aí depois de 7 anos, né? Acho que todo torcedor lusitano vai ser sempre grato aí pelo trabalho que ele realizou, né? E agora a gente dá sequência, né? Já vieram Mazola, Kleina, agora tá chegando o Zago aí. É um baita de um profissional, eu acredito que vai nos ajudar bastante também aí. Carlão, eu gosto às vezes de sair do roteiro aqui, marcou mentindo, não tem problema. Da gente, né? Já em cima disso que você tá falando, professor, você trabalhou com o Sérgio, depois Mazola, depois Kleina e agora com o Zago. Quando tem essa substituição do treinador, o que muda para você? Seu trabalho é sempre o mesmo? Ou os treinadores chegam para você, olha, eu gosto que você trabalhe mais dessa forma com o goleiro? Nossa, tem isso ou não? Ou você que manda ali, independente do técnico que tá? Esse é meu menino. Uma boa pergunta. Não, mas eu geralmente quando o treinador chega, eu já passo para ele a maneira como eu trabalho com os goleiros. Tá. Poxa, Carlos, como que você trabalha com os goleiros? A gente entra primeiro, a gente começa o pré-treino na academia antes dos jogadores de linha, a gente vai para o campo antes. O que vocês verem no jogo, a gente faz também no treino. Então eu gosto de entrar antes. Então, exemplo, o time vai entrar 9h30 no campo, os goleiros entram às 9. Então até 9h30 a gente já treinou meia hora. Caramba. Fora depois o que vai treinar com o grupo. Aí eu passo essa forma de trabalhar para o treinador que chega. Professor, eu faço assim, assim, assim. Posso continuar? Ou você quer que faça diferente? Até agora, todos não pode continuar da mesma forma, não tem problema nenhum. Agora, se em algum momento acontecer ao contrário, não quero que entre todo mundo junto, não quero. Aí é o comandante que manda, a gente só obedece. Não tem problema, né? Não, de forma alguma. O importante é no final o resultado dar certo. Respeito, né? Tem que ter uma equipe, a equipe tem que ser unida, né? E a gente preza por muito isso, né? Então, e aí até agora, aqui na Portuguesa, na Ferroviária também, é que eu gosto de entrar antes com os goleiros. A gente gosta de trabalhar bastante ali, a gente entra antes. E principalmente, às vezes, o treinador vai usar os goleiros logo no começo. Então, às vezes, a equipe aquece em 15 minutos, em 20 minutos. O goleiro ele precisa de um tempo a mais. Então,
por isso que a gente entra antes. Todos são peça importante, mas o goleiro, na minha opinião, não sei você, uma das mais, não é? Que nem começa o jogo. Começou o jogo, o cara dá um chute lá de trás, o goleiro tá frio, e aí? Pega um morrinho artilheiro, como é que faz? Por isso que eu acho que tem que ter esse... Nos treinamentos, é que assim, né, a gente tem uma programação, a gente sabe o que o treinador vai fazer, né, tudo direitinho, e aí eu acabo montando o meu treino em cima do treino que o treinador vai fazer na sequência, né, em termos até de cargas também, o que eu posso exigir dos goleiros, para que eles também não cheguem cansados com o treinador, né, então todo esse trabalho é feito antes, aí programado, e é isso, mas eu sempre acontece quando existe uma mudança, eu passo como eu venho fazendo. Se eu posso continuar dessa forma, ou se ele prefere que mude, né? Aí... Uma curiosidade minha, não tá nem aqui, tá? Quando o seu aluno, que são os goleiros, sai de lá do gol, corre pra tentar fazer um gol, o que passa na sua cabeça? Português e Água Santa do Tomazella? Nossa, ele ia fazendo um golaço. Pois é, quase que cara, não bate, você fala assim, era pra você sair, era pra você não sair. O que passa na sua cabeça? Meu Deus, o que ele foi fazer? Eu não falei isso, ou eu falei isso. Então, geralmente quando acontece essa situação do goleiro ir pra área, como foi o caso do Tomazella... Porque a gente quase morre. Como foi o caso do Tomazella contra o Água Santa, mesmo eu estando no banco, o comandante é o treinador. Então, assim, geralmente os goleiros pedem autorização para o técnico. Se o técnico diz ok, ok. Se ele diz não, não. Então, eu nem participo dessa tomada de decisão aí, se o goleiro vai para a área ou não. Né? Tentar ali um último lance, como foi lá contra o Água Santa, né? E, geralmente o goleiro pergunta pro treinador, o treinador autorizando. Mas eu falo assim, de você, não dá um nervoso? Tipo, não foi eu, não falei pra ele fazer isso, mas cara... Então, Tata, eu assim... Merecia aquela bola, merecia. Merecia, gente, mas o coração da gente fica a mil. Vamos lá, então vou ser muito sincero com você, da minha parte. Eu não sou muito a favor que isso aconteça. Não. Porque assim, a chance de você fazer um gol, ela é mínima. Acontece. Sim. Nós temos exemplos disso, né? Nós temos exemplos disso. Acontece. Quase o Tomazella fez o gol. Mas a chance de fez um gol na Portuguesa contra o Flamengo, se não me engano. Isso. Né? O próprio Alisson no Liverpool. Sim. Né? Mas é como jogar acontece. Na Mega Sena. Então, mas a probabilidade é maior de você tomar outro gol. É grande, não, né, Carol? Jogar na Mega Sena, você gastar o dinheiro todo que você tem no mês. Eu tive uma experiência muito ruim com isso. Então, eu já tive uma experiência assim, né? Na oportunidade, eu estava no Palmeiras B, a gente estava jogando contra o Mojimirim. Perdeu de novo. Outra vez, você acredita? E aí tava 1-0 só pro Mogi, a gente em cima para empatar o jogo. Naquela época, o preparador de goleiro não ficava no banco, como a gente fica hoje, a gente ficava na arquibancada. E é isso que eu falei, o treinador pediu, o goleiro pediu pro treinador desculpa, o treinador autorizou. O goleiro foi pra área, não deu em nada, contra-ataque. O cara só não entrou com a bola e toda dentro do gol por respeito à nossa camisa. Nós tomamos 2-0. E assim, então, se você perguntar pra mim, Carlão, como preparador de goleiro, eu não sou a favor. Eu já que a gente tá falando acho que jogar na Mega Sena. Não é bem difícil. Já que a gente tá falando de goleiro artilheiro, e o goleiro artilheiro mais famoso foi seu reserva. Naquela época, voltando um pouquinho do que a gente falou no começo do programa, o Rogério Ceni nessa época já treinava falta? Já treinava pênalti? Não. Não, ele sempre bateu bem na bola. Mas naquela época a reposição de bola dele era muito boa, sempre foi. Daquela fatiada, né? Ele sempre teve essa bola muito boa, mas ele não batia falta na nossa época, não. Ele aprimorou isso depois. Boa. Carlão está no livro? Então, aí entra uma curiosidade. Bom, desculpa, né? A gente tava falando assim, mas é que é o que eu vivi, né? Sim, eu estava na época no Palmeiras, no profissional, auxiliando o Carlos Pracidelli e o Bruno, goleiro, né? Quem acompanha aí futebol deve lembrar dele.
Ele falou assim, Carlão, você tá com moral, hein? Mas do nada. Eu olhei pra ele assim e falei, mas como assim, Bruno? Não, tô lendo um livro do Rogério Ceni. Eu falei, e aí? Não, e aí que ele diz no livro que foi seu reserva. Eu falei, você tá brincando? Eu falei, sério? Aí ele foi lá, não tinha começado o treino ainda, foi lá no vestiário dos atletas, pegou o livro, tava no armário dele e me mostrou. E realmente, porque esse livro do Rogério Ceni, ele conta toda a história dele, né? E dentro dessa história, do contexto, tem o Carlão que jogou algumas partidas aí e ele foi meu suplente em alguns jogos. Olha, Rogério Ceni, daqui pra frente, tá? Os exemplares que for vendido, separa o cascaio aqui pra nós. Tá bom? Boa! Por favor. É bom, Estamos aí. Que vier lucro, né, Carlão? Que vier lucro. Então, mas a gente tá falando do livro porque hoje o Carlão é nosso. Entendeu? Ele é um cara... satisfeito na Portuguesa. Não posso falar besteira aqui, né? Carlão, o pessoal que tá assistindo a gente, a molecada nova aí, que dica que você pode dar pra quem quer ser goleiro? Porque a gente brinca, né? Sim. Carreira de goleiro, o cara tem que ter um parafuso a menos, né? A gente até comentou aqui com o Tomazella e falou que não é um, são vários a menos, né? Sim. Que dica que você daria? Não vá pra goleiro. Ou vá sim pra goleiro, é uma boa posição. Olha, o goleiro ele já nasce goleiro, tá? Você não consegue fazer um goleiro. Ele já nasce com o dom para ser goleiro. A partir do momento que você é privilegiado por Deus de nascer com esse dom, que não é fácil, de ser goleiro, muita força de vontade, muita perseverança, trabalhar duro, ser leal aos seus companheiros. Eu acho que esses são os requisitos. E buscar a sua oportunidade. A oportunidade no futebol é difícil. Você tem que batalhar bastante para conseguir alcançar seus objetivos. Então seria isso. Tá? Focar naquilo que você quer, ser leal, trabalhar, saber que você vai treinar muito. Mais que os outros, né? Muito, que você, mesmo treinando bastante, você vai errar em algum momento, porque você é um ser humano. Mas siga atrás do seu sonho, que você consegue. Boa. Muito boa. Carlão, agora aquela pergunta. Aí, mais uma? Ai, que vem agora? Estamos acabando. Agora a gente tem que pagar... Você já tá pitando aqui, ó. Então. Tá acabando. Pra polêmica. O que a torcida pode esperar do time da Portuguesa agora para a Copa Paulista? O recado que eu tenho para dar para o nosso torcedor é que a gente está trabalhando bastante. Tá? A gente está muito confiante, com humildade, mas com muita confiança no nosso trabalho, do dia a dia. A nossa equipe vem se entrosando, vem se encaixando aí da maneira como o nosso treinador está colocando o nosso modelo de jogo. Pode esperar da gente muito trabalho, muito empenho, muita dedicação, de nós da comissão técnica, dos atletas, da nossa diretoria, que o objetivo é um só, de todos nós. Nosso, comissão, atletas, diretoria e torcida, é o título para a gente colocar a Portuguesa no cenário nacional no próximo ano. Muito bom. Carlão, a gente sempre fala com o pessoal que vem aqui, né, os convidados, assim, eu acho que a equipe toda é muito importante, mas eu acho que a peça principal para tudo isso são os nossos torcedores, que embaixo de chuva, alguns passam por problemas financeiros, tá lá sempre nos jogos. Eu queria que você desse um recado para a galera que está sempre com a gente, que é a nossa peça principal. E já aproveita e faz o convite. O dia do aniversário da Tata. Todo mundo no Canindé. Traz todo mundo no Canindé, vai ser um presentão para mim, por favor. Canindé cheio. Não, a nossa torcida é o coração do nosso time, né? Eu estou há 1 ano e meio na Portuguesa, e agradecer ao nosso torcedor que esteve com a gente em todos os momentos, nos momentos muito bons que nós vivemos na Série A2, onde nós conseguimos o título, nos momentos apertados que tivemos nesse início do ano, o torcedor estava ali com a gente, firme, forte, nos apoiando. Eu peço que continue acreditando na gente, que no dia 1º de julho esteja lá
compareça, dê uma força pra gente, para que a gente já comece com o pé direito essa competição aí. E vamos dar o parabéns pra Tatá no dia 1º, se Deus quiser, com os 3 pontos. Canindé cheio pra mim já tá Exatamente. ótimo. Só que, olha, não veio pedir ingresso pra entrar, essas coisas no aniversário. Não vou ter cascaio para todo mundo. Entendeu? Carlão, muito, 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 muito obrigada. Eu sei que foi muito difícil de você estar aqui, porque vocês estão treinando muito. A preparação tá Graças sendo... a Deus, tá sendo muito... Dura. É isso então aí. a gente agradece muito. Rafa, obrigada. Mais uma vez aqui. Carlão, valeu. Gente, eu que agradeço pela oportunidade, viu? Foi maravilhoso estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha história como atleta, né? Até a gente passa o tempo e a gente às vezes fica lá atrás no armário, nessa parte de como atleta. Hoje eu vivo um outro momento como preparador de goleiro, mas foi muito bacana esse bate-papo. Me relembrou algumas histórias aí da minha infância, da minha adolescência, foi muito bacana. Eu agradeço muito pelo convite de estar aqui com vocês. Boa, Carlão. E as portas estão abertas. Se quiser voltar. Lembrei de várias resenhas que eu não contei. A gente faz um parte 2 do Carlão. Olha que delícia! Muito bom. Lembrando o pessoal que está assistindo a gente, se inscreve no canal da Lusa TV, ativa o sininho para lembrar quando tem vídeo novo no canal e deixa o like em todos os vídeos. Vocês vão ver lá os bastidores, várias matérias interessantes. Tem a matéria com o Carlão, que você fez lá no Canindé. Verdade. Excelente. Quem não assistiu, entra lá. Eu não sou muito boa no inglês. Lusa Experience. Lusa Experience. Experience. Eu não sei que vocês complicam, gente. Experiência na Lusa. Experiência na Lusa, pá. Então quem não assistiu, entra lá, procura esse vídeo que tá sensacional, tá bem legal. Carlão ali junto com toda a produção, a gente mostrou como que é o dia a dia de um goleiro, então tá legal, vale a pena. Deixa o like, que o like de vocês é muito importante. Redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, segue aí a Portuguesa Oficial, segue a Luz Store, segue a gente. Segue a gente. Valeu! Valeu, gente! Fiquem com Deus, o frio está aí. E ó, tem muita coisa acontecendo. Cuide da família, cuide de quem vocês amam, tá bom? Cuida bem aí. E a gente vai ficar aqui com o nosso bolinho de bacalhau e com mais resenha. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo. Beijo, Kim. Beijo, Kim. Beijo todo mundo. Beijo no coração. Tchau. Até dia 1º. Valeu. Mas continuando aí do Dr. Mazella lá com o Mirassol.